Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um Desperta Colonial. É com grande prazer, com grande alegria que estamos aqui mais uma vez. Nosso pastor iniciou essa série de devocionais ontem e estamos aqui com grande alegria para compartilhar com os irmãos mais uma mensagem que vem da palavra do Senhor. E é de lá que nós temos que trazer todo o nosso conforto, o nosso consolo, toda a nossa alegria vem da sua palavra. E nesse momento onde nós estamos vivendo um momento delicado, um momento difícil, é de lá que nós temos que extrair sempre palavras que nos confortam, palavras que nos consolam. E vamos para lá, vamos para essa palavra, vamos ler aqui o texto que o Senhor colocou em nossos corações para compartilharmos com os irmãos. O texto está no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito pelo evangelista Marcos, capítulo 4, os versos de 35 até o 41. Então vamos ler. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuindo de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? Irmãos, nós estamos vivendo hoje um momento de tempestade. Um momento difícil, um momento onde essa tempestade que nós estamos vivendo, assim como esses discípulos estavam vivendo, quer, de qualquer forma, nos tirar a paz. E muitas vezes essa paz acaba nos faltando, mesmo sabendo, mesmo nós tendo o príncipe da paz conosco, que é o Senhor Jesus Cristo, muitas vezes nós perdemos o controle. E aí ficamos desesperados. E esse momento que nós estamos vivendo é um momento propício para isso. De nós perdermos o controle. De nós estarmos acostumados com a situação, assim como esses discípulos, eles estavam acostumados. Ali, o contexto onde eles estavam, o Mar da Galileia, ou esse grande rio, na verdade, que é o Mar da Galileia, é um local onde a sua geografia, a geografia desse rio, já é bem propícia para acontecimentos como este, tempestades, e esses discípulos, a grande maioria deles, eram pescadores, e pessoas experientes ali naquele local. Provavelmente os que conduziam o barco já tinham passado por tempestades, por dificuldades ali naquele local, porque é propício aquele local, devido à sua geografia, como nós dissemos, passar por isso. Mas algo surpreendente acontece. Algo que faz com que eles percam o controle. No texto, no versículo 35, ele vem falando, ele estava de um lado, na margem ali daquele grande lago, e antes disso, Marcos coloca aqui numa sequência onde Jesus, antes desse acontecimento, estava ali com aquela multidão, passou ali dias de cansaço, de muitas falas, muito diálogo com aquela multidão. Foi onde ele proferiu ali as parábolas do reino, muitas parábolas. Então ele teve um dia cansativo e pega os seus discípulos, pede para os seus discípulos levarem ele para outra margem. E é importante esse versículo 35 que Jesus fala: vamos para outra margem, para o outro lado do mar, ali do rio. Isso é interessante porque Jesus já indica para os discípulos que eles chegarão a outra margem.
né? O nosso Senhor, Jesus Cristo, ele está ali naquele barco e já sabendo o que iria acontecer. Embora o texto nos diz, e é interessante esse texto, porque ele nos traz Jesus Cristo como homem inicialmente, e lá no final nós vamos ver Jesus Cristo como Deus, né? Tendo aí o poder, o controle sobre todas as coisas. Mas nesse momento Jesus entra no barco e adormece, cansado como estava, adormece. A viagem prossegue, né? E os discípulos são surpreendidos por essa grande tempestade. Eles provavelmente, né, pelo que o texto indica, eles foram surpreendidos. Algo diferente aconteceu para eles, né? E assim como nós, hoje nós estamos sendo surpreendidos por uma doença, embora nós já passamos por outras, mas essa indica ser uma doença diferente, com contaminações diferentes. Então é algo que pode e está dando a nós aí uma certa surpresa. Muitos estão surpreendidos e nós nem sabemos ainda o que vai acontecer. Estamos ainda sem saber o que vai acontecer. E os discípulos ali naquele meio, eles perderam o controle no meio da tempestade e ao perder o controle, eles vamos agora no versículo 39, né? Versículo 38, desculpe. No versículo 38, Jesus ali dormindo, né? Ele entrou no barco, como nós dissemos, e foi para a popa do barco, pegou o travesseiro, alguma almofada, alguma coisa ali, deitou e dormiu, né? Dormiu. E os discípulos, quando chegou a tempestade, eles muito provavelmente, não foi de imediato isso, eles tentaram controlar, tentaram contornar, mas viram que estava perdendo o controle. E olhando, vendo Jesus dormindo, eles até têm um tom aqui de repreensão ao Senhor Jesus, né? De muitas vezes falam assim, Senhor, eles falam para o Senhor no versículo 38 ainda, Senhor, mestre, não te importa que pereçamos? Com um tom meio que repreensivo. Senhor, nós estamos no meio da tempestade e o Senhor está dormindo? Irmãos, muitas vezes é assim que nós lidamos com o nosso Senhor. Muitas vezes nós estamos acometidos com a tempestade e muitas vezes chegamos ao nosso Senhor e falamos para Ele, Senhor, onde o Senhor está? Será que o Senhor está dormindo? Será que o Senhor não está me ouvindo? Eu estou pedindo, eu estou suplicando para que o Senhor esteja resolvendo as minhas questões e o Senhor está dormindo? Muitas vezes é essa pergunta que nós fazemos diariamente para o nosso Senhor. Mas, creiam, o Senhor não está dormindo. Aqui nesse episódio, o Senhor Jesus estava dormindo. Mas ao ser acordado ali pelos discípulos, o evangelista Marcos coloca nesta ordem, ele acalma a tempestade. Ele acalma a tempestade, ele traz a calmaria, traz a bonança, e aí ele repreende os seus discípulos. E ele fala para os seus discípulos no versículo 40. No 39, ele desperta, ele fala para a tempestade, acalma-te, emudece, dá ordem ali, e aqui nos revelando, como nós dissemos, ser o nosso Senhor Jesus homem, que dorme, que sente cansaço, e o nosso Senhor Jesus Deus, que acalma, que tem o controle sobre todas as coisas, inclusive as forças da natureza. Então, o nosso Senhor Jesus, ele vai aos discípulos e fala, então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus repreende os discípulos aqui, por quê? Porque Jesus já havia dito para eles no início do texto que nós estamos lendo, ali no versículo 35, que eles passariam para o outro lado. E Jesus diz para você, eu sou o príncipe da paz, eu sou o detentor da paz, eu dou a minha paz, não como o mundo a dá. Então se você está se perguntando, Senhor, o Senhor está dormindo? Irmão, creia, Jesus
está a todo instante com você. Ele está aí no seu barco. Ele está conosco no barco. Além dele ter feito essa afirmação para eles, nós vamos para o outro lado. Então, com essa afirmação, eles poderiam ficar tranquilos. Eles também deveriam ter fé em Jesus, porque Jesus estava no barco. Eu digo para o irmão, tenha fé, Jesus está no barco. Independente do que possa acontecer, independente do que possa vir, Jesus está no barco. Isso não faz com que as tempestades elas não aconteçam. A diferença é, ele está com você na tempestade. Essa é a grande diferença do nosso Senhor Jesus. Ele está com você aí. Ele está comigo, Ele está com todos nós no meio dessa tempestade. Então temos que crer nisso. Temos que crer. E para encerrarmos a nossa fala, a nossa meditação, o versículo 41, ele vem dizer um pouquinho do porquê talvez os nossos queridos irmãos, os discípulos, eles não tinham plena fé ainda. Versículo 41, eles são possuídos de grande temor. E eles dizem ali um para o outro, quem é este? Quem é este? Que tem o poder sobre o vento e o mar lhe obedecem. Isso vem nos dizer que eles ainda não tinham pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus, nesse momento. Não sabiam exatamente quem Ele era. Mas você sabe. Você sabe quem é o Senhor Jesus. Está revelado na palavra. Ele é quem te deu a maior bonança. Ele é quem te deu aquilo que você mais tem de precioso, que é a sua salvação, a vida eterna. Aconteça o que acontecer, você estará com o Senhor na vida eterna. Essa é a grande bonança. Ele é o príncipe da paz. Ele é o seu remidor. Ele remiu os seus pecados, tirou de você a maior guerra, que era o pecado, e te deu a maior paz, que é a salvação. Que Deus possa nos abençoar, que essa palavra possa servir de conforto para todos nós. Eu agora estarei orando, pedindo ao Senhor para que Ele nos abençoe, para que o Senhor nos abençoe no meio a tudo isso que está acontecendo. Então vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma palavra vinda do Senhor, uma palavra de conforto, de consolo. Obrigado por saber, ó Deus, que o Senhor está conosco no barco. Obrigado, ó Deus, e estaremos navegando, ó Deus, nesse barco, confiando no Senhor, sabendo, ó Deus, que o Senhor está conosco em meio a toda essa tempestade. E que aconteça o que acontecer no futuro, o Senhor sempre estará conosco. Obrigado, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu carinho. Esteja com a tua igreja, seja com cada um, ó Deus, que está passando por alguma dificuldade, seja ela de enfermidade. Proteja os nossos queridos, ó Pai, que possamos de fato ficarmos nas nossas casas, nos proteger nesse primeiro momento, ó Deus, obedecendo aí os nossos governantes, para que, ó Deus, possamos nos precaver também, que é isso que o Senhor nos ensina na Tua palavra, Pai. Precaução é algo que o Senhor também nos ensina. Que nós, ó Deus, possamos passar por tudo isso e que nós, ó Deus, de forma alguma podemos perder a oportunidade de mostrar para outras pessoas que o Senhor está no barco, que o Senhor é o Deus da nossa salvação, é aquele que nos deu a maior paz, que é a nossa salvação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Tenham um bom dia e até mais.